mais cuidado. Quem quiser pode desligar a câmera, tá, pessoal? Não tem nenhum problema. É só para a gente disponibilizar esse conteúdo aí para os demais alunos, tá bom? Então, eu estou gravando a partir de agora. Eu estava dizendo que a nossa disciplina, ela é 100% prática, né? Então, na forma presencial, vocês teriam oportunidade, nós temos alguns grupos de gerador de corrente contínua, a máquina de corrente contínua, na verdade, no laboratório, que tanto pode funcionar como motor ou como gerador, e a gente trabalha nesses equipamentos. A gente não vai conseguir fazer isso remoto, tá? Eu não tenho essa expectativa, eu não tenho essa esperança de fazer isso de forma remota. Então, o que eu estou pensando para essa disciplina? É uma disciplina que ainda está em construção, né? Eu não tenho ainda o planejamento dela fechado, até porque eu vou ver como que vai caminhar, como é que vocês vão responder, para a gente poder conduzir da melhor forma, mas eu acho que simplesmente eu ir para o laboratório e gravar a prática não vai funcionar. Né? A experiência que eu tenho aí de tentar fazer isso não é muito legal, porque o objetivo da prática é justamente vocês fazerem as ligações dos equipamentos, verem funcionando, colocar a mão na massa. Né? Se eu faço isso e filmo, perde-se muito do nosso objetivo, que é a execução. O que a gente está pensando? Eu conversei já com o coordenador de curso, com outros professores de máquinas. Eu vou tentar levar a disciplina de laboratório de uma forma, com assuntos relacionados a máquinas que não dá tempo de ver na disciplina teórica e nem na disciplina prática, assuntos importantes, práticos do dia a dia, mas que são mais voltados para a manutenção, mais voltados para a identificação das partes das máquinas, mais voltado para algumas questões de gestão da manutenção, plano de manutenção, dimensionamento de máquinas, que é muito importante, entendimento de vários conceitos relacionados a isso. E aí, estou vendo uma pergunta aqui, né, como é que nós vamos fazer para a prática? Colocar a mão na massa, né? A minha maior preocupação, o meu maior receio, vocês sabem, né, que eu tenho 10 anos de experiência antes de tornar professor, sempre trabalhei em indústria, sempre trabalhei com a parte de projeto de engenharia com a mão na massa, né, executando de fato, conhecendo a realidade de máquinas, equipamentos em indústrias e instalações elétricas. Então, eu me preocupo muito com isso. Até porque, quando eu recrutava os técnicos, né, em eletrotécnica, a gente tinha essa preocupação de quem era bom na parte, quem conhecia o que estava fazendo, quem era muito teórico. Então, isso é realmente, de fato, relevante, que, devido ao momento atual, a gente não consegue fazer presencial. O que nós vamos fazer? Gravar vídeo também continua teórico, né? Vocês acabam, eu percebo quando eu estou lá na aula prática, o que mais dá sabor à aula, né? O que mais vocês esperam é na hora de fazer a execução das ligações físicas, de colocar o motor para funcionar, de conectar um amperímetro, conectar um voltímetro, fazer medição de potência, fazer as conexões, que é onde aparecem algumas dúvidas. Então, isso é chão de fábrica, é prático, não tem jeito. O que nós estamos pensando em fazer? Nós temos que oferecer disciplina, até porque muitos, né, não podem ficar aguardando em casa até voltar à parte presencial, tem pressa, né, por vários motivos. Então, nós vamos fazer o curso, não tem jeito, à distância, né, remoto, mas quando voltar à parte presencial, a ideia é de criar programas de ensino com bolsistas, tá, para poder ficar em laboratório. Inclusive, vocês podem até participar, quem já tiver passado pela disciplina, nós vamos treinar os bolsistas para ter sempre o laboratório de portas abertas. Tá? Então, esse é um objetivo meu, de outros professores da área prática, de deixar os laboratórios de portas abertas com as experiências pré já programadas direitinho, de modo que o bolsista, ou eventualmente os professores também, vão estar disponíveis para fazer a execução prática das ligações, para aqueles alunos que assim desejarem. Né? Então, não vai ser nada obrigatório, não vai ser nada execução obrigatória, mas para aqueles que quiserem ter essa vivência prática, podem chegar um pouco mais cedo, meia hora mais cedo antes da aula, pode pegar uma janela, pode agendar um dia à tarde. Então, a gente vai ver como vai funcionar isso direitinho, mas a ideia é deixar o laboratório com as práticas, né, disponíveis para quem quiser executar isso, colocar a mão na massa. Né? O que eu posso dizer é que depois que a teoria está muito bem digerida, né, por nós, a parte prática é um pulo, pessoal. Tá? Então, não se preocupem com muito assim, eu não vou ter essa formação. Eu acho que isso vocês conseguem adquirir, né, com algumas idas ao laboratório, certamente vocês conseguem adquirir essa bagagem prática, né, se a teoria estiver firme. Né? Então, tem duas formas de você aprender.
tem aquele profissional que sabe fazer, mas não entende o porquê daquilo, né, não consegue mudar algumas coisas, ele trava, ele não consegue, né, se fugir daquilo que ele conhece, ele trava, porque ele é limitado, ele aprendeu fazendo, e tem aquele profissional que conhece o que está fazendo e depois adquire experiência prática, que eu acho que é o melhor deles. E mudando o cenário, mudando a tecnologia, não importa o que aconteça, eles tendo a base, eles sempre vão conseguir desenvolver a parte prática. Tá? Então é necessário experiência, sim. Eu não consigo, né, vender o peixe para vocês falando que o laboratório remoto vai ser exatamente igual ao laboratório presencial, porque não é. Nós não temos, né, a gente não tem as bancadas em casa aqui para vocês me acompanharem, mas depois vai ter esse momento aí de laboratório de portas abertas para quem quiser praticar, tá bom? Talvez já no próximo semestre, se for presencial, vocês vão ter laboratório de máquina CA, né? Então, talvez no laboratório de máquina CA a gente consiga colocar mais práticas, pegando as de máquina CC e executando junto com o CA, então talvez até aumentando um pouco a carga horária, a gente está vendo como fazer isso, mas a gente só consegue definir, né, essas coisas depois que a gente voltar presencial, né, que eu sinceramente torço, né, para que seja em breve, tá? Então, assim, segure um pouco a ansiedade, né, não tem jeito. Vocês tiveram aula com a Letícia, agora antes de mim, não foi? Vocês chegaram a ter aula com ela? Quem me responde Sim. aí? Tiveram? Eu não sei o que ela está pensando com a parte prática de medidas, né? Eu acho que ela deve mostrar algumas montagens em laboratório para vocês, alguma coisa assim. Eu não sei o que ela está pensando, se alguém quiser me falar, pode conversar. Mas também em medidas, depois vai ter um momento que vai ser apropriado para vocês irem de novo ao laboratório para poder praticar. Né? Vocês têm uma outra disciplina no terceiro módulo, que é técnicas de medição, que se for presencial dá para recuperar a parte de medidas também, assim como máquina CA dá para recuperar a máquina CC, e talvez tenha essa mesma filosofia aí de laboratório aberto para quem quiser praticar depois. Tá? Então, o que é meu conselho enquanto professor? Né? Se não dá para ser plenamente como era o presencial, aproveitem o conteúdo, que de forma nenhuma será perdido. Então, aproveita que a gente vai trabalhar aqui, aproveitem que nós vamos desenvolver aqui, porque de forma nenhuma será perdido, e depois a bagagem prática só vão pegar realmente quando tiver, né, a volta do presencial, que eu espero que seja no próximo semestre, né, ou até antes, quem sabe, né? Então, vamos ver aí, a gente não sabe exatamente como é que as coisas vão caminhar com relação à vacina, enfim. Estão todos bem? Todos com saúde? Todos tranquilos? Tudo jóia? Podemos começar? O que nós vamos... como eu já conheço a turma, pessoal, não vou ficar apresentando muito a nossa filosofia, né? Falando demais aqui, não. Eu prefiro a gente já começar uma atividade hoje. Essa disciplina, ela é uma disciplina que, quando é presencial, né? Eu, então, encontro com vocês a cada 15 dias, com metade da turma, né? Uma turma A e turma B. Então, a turma A faz uma aula de 2 aulas comigo, e na outra semana é a turma B. Depois a turma A de novo, depois a turma B. Então, vocês têm aula uma semana sim, uma semana não, com 2 conteúdos. Aqui juntou a turma toda, porque é teórico, né? É remoto, e aí a gente vai fazer com a turma toda, e talvez eu estenda mais de uma semana e deixe a semana seguinte para vocês fazerem a atividade. Aí a gente trabalha uma semana com 2 conteúdos de 2 semanas, né? A gente trabalha uma semana com carga horária dobrada e deixa a semana seguinte para vocês realizarem alguma atividade, tá bom? O curso, como eu falei, é dinâmico, pessoal. Vocês, se tiverem, né, quem trabalha na área, quem tiver visto algum assunto na internet que seja interessante, pode vir compartilhar comigo, que a gente tenta trazer isso de uma forma didática para toda a turma. Tá? Eu ainda estou montando aí quais são os assuntos que nós vamos abordar. Tá? E aí, estou finalizando, é um curso que seria uma aulinha de 50 minutos a cada semana, ou 2 aulas numa semana e nenhuma na outra. Né? 2 aulas numa semana e nenhuma na outra. Então, é um curso rápido, são 16 horas, é um curso com uma carga horária de 1 aula semanal, na média, né? Mas que dá para a gente tratar alguns assuntos importantes aí, que eu acho. Beleza, pessoal? Claro que vai ser, em relação a circuito CC, né? Vai ser mamão com açúcar, né? Perto
daquele conteúdo enorme, aquela bagagem enorme teórica que nós fizemos no circuito CC. São 4 aulas por semana, né, na média de 20 semanas. Aqui nós temos uma aula por semana. Então, o curso de circuito CC é muito maior, a interação nossa é muito maior, mas eu acho que ainda assim vocês vão conseguir aproveitar alguma coisa, beleza? Vocês vão ter a parte teórica dessa disciplina com o Alisson, professor Alisson, se eu não me engano, tá? Que vai tratar a parte teórica de máquinas de corrente contínua, a parte de análise matemática, a parte de modelagem matemática em circuitos de máquina CC. E o nosso papo aqui vai ser sempre conteúdos sem a teoria, sem a parte de conta, a parte de equação, a parte de modelagem matemática, porque a disciplina aqui seria de laboratório, ok? Alguma dúvida, meninos? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Tranquilo? Ô, Lucas, então segura um pouco a ansiedade, imagina como é que vocês estão, né, loucos para utilizar um amperímetro, um voltímetro, colocar um motor para funcionar, né? Imagina como é que vocês estão aí, né, ansiosos para isso. Eu estaria, né, desesperado já, mas né, a gente está vivendo um momento aí excepcional, infelizmente. Espero que esteja ao fim, beleza? Contem comigo aí para quando voltar. Tem uns momentos de tem que preparar aqui. Momento teórico tem muito quando eu dava disciplina teórica de máquina CC. Já dei muita teoria também, tinha alguns momentos lá. Mas vocês vai aparecendo uns por aí, pessoal, não se preocupem não. Ô, Lucas, então você trabalha na manutenção, compartilha com a gente, né, quais são as dificuldades que você tem lá, os problemas que você tem, que eu tento trazer isso aqui em forma de conteúdo para a turma, beleza? Faço ideia, quem trabalha na manutenção está todo instante, né, lidando com a parte aí de motores. Então, compartilha o que você tiver lá, qual o problema lá das galáxias que você tiver, traz para a gente aqui, que a gente tenta, né, esmiuçar e transformar isso em conteúdo para os meninos, beleza? Joia, pessoal. Eu vou começar aqui. Vocês fizeram Eletromag semestre passado também, não é isso? Quem que foi o professor mesmo? Lion. Lion, tranquilo? Todos aprovados? Deixa eu ver se eu pego aqui Todos aprovados lá. A gente vê que Eletromag é fundamental para entender máquinas. Aliás, máquina CC, ou máquina de corrente alternada, pessoal, sempre falo, né? É a junção de circuitos CC, ou CA, com Eletromag. Então, quando eu junto circuitos com Eletromag, eu estou na disciplina de máquinas. Né? Então, a notícia boa para quem gostou de circuitos de Eletromag, e uma notícia não tão boa assim para quem não gostou muito de Eletromag e de circuitos, porque agora máquinas é a junção dos dois, né? Não tem jeito. Vocês estão vendo a minha tela aqui, pessoal? Sim. Eu vou começar com uma revisão rapidinho, não vou me ater muito aqui, não. Estou no modo tela cheia, sim ou não? Sim. Tô? É o Daniel que está aí, né? O Daniel é meu assessor para assuntos aleatórios, não é isso? Daniel, tá a tela cheia aí? Sim. Joia. Então, vocês vão começar com o Alisson, né? A parte de teoria, não vamos aprender muito aqui. Aqui tem uma bibliografia que eu não sei se ele está adotando a mesma que eu, mas não tem como fugir muito disso, não. Tem 5 livros aqui, meninas, deixa eu colocar no modo laser aqui. 5 livros de máquinas que é bom vocês acharem, né, aí pela internet, tem alguns arquivos PDF, quem não conseguir comprar de imediato, tá? Então, para fazer um uso em casa. Esse do Chapman, eu gosto muito. E até tem que mudar aqui o título dele, porque está em inglês, já tem a versão em português dele aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho aqui na estante. Só um minuto, pessoal. É bom vocês terem... Vocês conseguem me ver também? Não, né? Vocês estão me vendo quando está tela cheia? Sim. Tem esse livro aqui, ó, Fundamentos de Máquinas Elétricas, que é a 5ª edição. Esse livro aqui é muito bom, inclusive para o curso técnico. Né? Tem esse outro, do Fitzgerald, que a linguagem já é um pouco mais complicada, tá, pessoal?
Mas vocês encontram aí pela internet algumas versões PDF para poder analisar e ver direitinho. Eu gosto muito desse livro. Por quê? Vocês vão ver que os livros de máquinas, eu sempre falo isso, do Fitzgerald, do Kozlov, do Martinoli, do Toro, enfim, a linguagem é difícil de entendimento, é rebuscada, a tradução, todos são autores, né, de fora, então foram traduzidos, a tradução não é das melhores, eles entram no eletromagno bem aprofundado, até de nível superior, até nível de engenharia, então são livros totalmente desestimulantes no primeiro momento, né? Acreditem em mim, vocês vão ler uma vez, não vão entender nada, né? Vão ler uma segunda, aí sim não vão entender nada ainda. Então, lá pela terceira, quarta vez, é que vocês vão acostumando com o livro, percebendo, entendendo de máquinas, vocês vão acostumando com a linguagem dos livros. Por que eu estou querendo dizer isso? Não é para desanimar ninguém. Pelo contrário, quem pegar um livro, começar a ler de máquinas e ver que está muito difícil, que está confuso, lembra do que eu falei, né, que é confuso no início mesmo, mas vocês têm que se adaptando com essa linguagem para quando pegar algum problema lá na manutenção que é difícil de resolução, né, é difícil você entender o que está acontecendo com a máquina, você poder recorrer à bibliografia. Muitas vezes, quem vai te salvar é a bibliografia. Né? Na internet, você encontra muito material hoje, já difundiu muito a parte de material de máquinas, mas muitas vezes a gente tem que ir lá no livro, lá aprofundar o estudo para conseguir entender. Então, se for a primeira vez que você for recorrer ao livro, vão passar aperto. Tá? Então, é importante vocês irem já acostumando com essa linguagem aí. Tá? Mas, de fato, eles entram muito em detalhes aí, que para o curso técnico fica um pouco difícil o entendimento. Livros específicos para curso técnico, até folhei já uns 2, mas são livros muito raros. Né? São livros que não vão, vocês vão olhar e assim, não vai te ajudar em nada. Né? Vai te falar alguma coisa que você já sabe, e são livros muito raros. Então, eu nem coloquei aqui na referência, porque eu não acredito que faça alguma diferença. Tá? Então, esses que eu coloquei são livros que podem te ajudar em algum momento. Beleza? O do Chaves, uma linguagem, a tradução, acredito que já foi bem mais atualizada, está bem feita, vocês conseguem ler o texto e entender o que está acontecendo. Ok? Máquinas, pessoal, é um processo construtivo. Tá? A gente vai ver que é um universo muito grande que tem hoje em dia e que a gente está sempre estudando, sempre aprendendo. É um universo aí que máquinas novas vão chegando, tem já agora a aplicação das máquinas, dos motores elétricos e veículos, tem várias características que nós já sabemos e outras que estão sendo incorporadas. Então, é um universo aí que está sempre em movimento, tá? É muito bacana, é muito interessante. E quem for trabalhar na indústria, fatalmente, né, vai lidar aí com os motores elétricos. Quem tem indústrias que geram energia elétrica, que trabalham com geração também, né, tem as centrais hidrelétricas, termoelétricas, então eu acho que assim, tá, máquinas, vocês vão encontrar, quem for trabalhar com eletrônica, motor de passo, servomotor, então motores aí de eletrônica de precisão, então onde vocês forem atuar, certamente vocês vão encontrar esses bichinhos pela frente, então é bom a gente conhecer bem, beleza? Só para começar a introdução rapidinho aqui, meninos, vocês têm que conhecer, né, e que é muito verdade quando a gente fala de máquina. Vocês estão me escutando bem? Estou conseguindo? O áudio está chegando direitinho? Sim ou não? Sim? Isso, CLP tem que olhar os livros, beleza, isso mesmo, pessoal. Vocês vão, e a parte de máquinas hoje é muito interessante, porque quem caminha para a automação, quem caminha até para a parte eletrônica, sempre tem que acionar algum motor, sempre tem interação no processo, né, produtivo com algum motor. Então, se você entende tudo de automação, mas não entende nada de máquinas, você acaba tendo um déficit ali na hora de fazer a aplicação, né? Então, eu conheci alguns profissionais que sabiam tudo de CLP, tudo de automação, que conheciam muito de motor, e eram diferenciados justamente por conta disso, né? Porque ele não precisa toda hora ficar recorrendo ao cabo de máquinas, ao cabo de motor, ele sabe a parte da eletrônica, da automação, dos acionamentos ali, e sabe também a parte de máquinas. Faz toda a diferença, ok? Então, vamos lá. O que é muito verdade nesse universo nosso é quando tem uma máquina elétrica aqui representada, meninos, tem um motorzinho, tem um pico de papel aqui, né? Esse aqui é um motor CA, representa o motor da WEG CA, parecido com esse que está aqui na imagem, e uma característica muito importante dessas máquinas, que muitas delas, né, eu posso converter energia elétrica em energia mecânica, que é o papel do motor. O que o motor faz?
pega energia elétrica, converte em energia mecânica aqui, ó, na ponta do eixo. Isso aqui vai girar com um torque. Isso aqui vai girar com uma velocidade. Tá? Então, isso daqui é a conversão da energia elétrica em energia mecânica. Essa mesma máquina, isso é especialmente verdade quando a gente trabalha no nosso curso aqui de máquinas CC, corrente contínua. Né? Então, o primeiro ponto aí, para quem tiver alguma dúvida, né? Nós só vamos tratar esse módulo, o segundo módulo, de máquinas de corrente contínua. Por quê? Porque corrente alternada é no terceiro módulo. Vocês vão ver circuitos CA agora no segundo, para poder usar em máquina CA lá no terceiro. Ok? Então, como vocês viram o circuito CC lá no primeiro, agora chegou a hora de apresentar máquinas CC aqui no segundo. Entendeu? Tá? Então, nós vamos falar só de máquina de corrente contínua por enquanto. Já abrindo espaço para máquina de corrente alternada no próximo semestre, no próximo módulo. Ok? Então, olha só, o motor converte energia elétrica em mecânica. E a máquina, quando a gente fala em máquina de corrente contínua, isso é verdade mesmo, eu posso pegar uma energia mecânica aqui na ponta do eixo, ou seja, eu posso girar o meu eixo, utilizando a força do meu braço, a força de uma queda d'água, a força do vento, a força de uma turbina, a vapor, qualquer coisa que seja, para transformar a energia mecânica em energia elétrica. E aí eu tenho a função de um gerador, ok? Então, o que é importante vocês começarem a ter esse conceito? Muitos já têm, né? Mas para quem ainda não viu, que a máquina é a mesma. A máquina tanto pode produzir energia mecânica a partir de energia elétrica, isso é a função de motor da máquina, ou eu posso ter uma máquina que a função dela é gerador, é de geradora. Eu pego energia mecânica e converto em energia elétrica. O interessante é que nesse processo, né, da máquina elétrica, eu não gerei energia em nenhum momento. Eu converti energia. Então, houve um processo de conversão. E isso é o que dá a definição de uma máquina elétrica. O que é a definição de máquina elétrica? É quando eu pego uma forma de energia e eu converto em outra forma de energia. O que é isso? Eu pego energia elétrica, converto em energia mecânica, motor. Ou eu pego energia mecânica do vento, da minha mão, do feijão lá que eu almocei e converto em energia elétrica. Isso é um gerador. Então, entenda que a máquina elétrica, tanto ela pode funcionar como motor ou como gerador, mas sempre convertendo energia de uma forma para outra forma. E aí, meninos, quando tem esse processo de conversão, sempre há perdas. Né? Esse processo de conversão eletromecânica que a gente fala, né, sempre traz perdas. Que são, quando a gente fala de uma conversão elétrica, né, são perdas pequenas. Né? São perdas. Deixa eu ver se estou tentando entrar aqui, que apitou no computador. Não. São perdas, um motor elétrico, as perdas de um motor elétrico, eles são muito menores do que as perdas de um motor a combustão. O que é um motor a combustão? Vocês sabem, o motor a combustão é o motor do nosso carro, né? Motor a gasolina, a álcool, a diesel, não importa. Esse motor a combustão, ele queima o combustível, não é isso? Para gerar torque, gerar força e gerar movimento, né, de transporte no veículo. Alguém sabe me dizer que também é um processo de conversão de energia, né? Estou convertendo energia química lá do combustível, da queima do combustível, em energia mecânica. Nesse processo de conversão, ademais vocês que são da área da eletromecânica, né, vão estudar isso com mais detalhes lá na mecânica também. Alguém sabe qual que seria as perdas envolvidas nesse processo de um motor veicular a combustão? Quem sabe me dizer? Alguém sabe? Tem ideia de quantos por cento que é a perda? O que eu estou querendo dizer com isso? Você põe R$100 de gasolina no seu carro, né, para converter a gasolina em movimento. Qual o percentual desse valor que realmente é transformado em movimento das rodas e qual percentual vira gás carbônico lá, perdas no cano de descarga do seu carro? Quem chuta um valor aí? Alguém? Estou sozinho, gente? Não? 70%. Mais alguém dá um chute aí? Uns Não? 40% de perda. Pode chegar até 50%, 60% de perda. Vamos arredondar para 50% aqui, significa dizer
que a cada R$ 100 de combustível que você coloca no seu carro, R$ 50 vira movimento, R$ 50 vira barulho, fumaça, temperatura, calor, né? Fumaça no cano de descarga. Olha que loucura isso, né? Dói o coração quando a gente abastece lá o nosso carro, põe cinquentinha lá na bomba, sabendo que metade daquilo ali vai virar perda, calor, fumaça, né? Poluição, barulho. Olha que loucura, né? E quando eu trabalho com motor elétrico, vocês têm noção de quanto que seriam essas perdas? Nesses motores, um motor elétrico normal de uma indústria e mesmo os motores elétricos que estão sendo aplicados já aos veículos, né? Esses mais modernos aí que estão em desenvolvimento. Alguém sabe quanto que seriam essas perdas aí? Até uns 15%? Quanto? Até 15%? Por aí, até uns 15%. O motor elétrico normal é isso aí, então de 10%, 15% no máximo. A WEG tem uma linha de motores de alto rendimento que já dá em torno de 6% de perdas. Olha que loucura, né? 7% de perdas. Quando eu falo motor aí, uso industrial normal, 10, 15% no máximo. Então, motor elétrico para carro, 10%. Então, vejam se é ou não um bom negócio, né? Quando eu trabalho com motor elétrico, né? Como é que as perdas diminuem, cai de 50% para 10%, aproximadamente, né? Sem falar que a poluição, eu costumo dizer que o motor elétrico, de corrente contínua alternada, ele não tem escapamento. Já conseguiram imaginar um liquidificador, né, com escapamento? Cada vez que você liga para fazer uma vitamina ou fazer alguma coisa, tivesse lá um cano de descarga com fumaça saindo com gás carbônico na sua cozinha. É algo inimaginável, algo absurdo, não seria isso para os nossos dias? Daqui a pouco, talvez também a gente vai chegar nessa conclusão para os carros, né? Alguém pode chegar e falar assim, gente, será que lá em 2020 os carros nas ruas faziam um barulho gigantesco, saía fumaça tóxica, tinha um cano de descarga, né, com fumaça tóxica. Já imaginaram, né, já fizeram esse exercício de pensamento de daqui a 20, 30 anos, 50 anos no máximo, acho que não chega a isso, a gente pode ter uma frota totalmente elétrica, né, onde as pessoas vão nem sequer saber o que é cano de descarga, né, o que é um barulho de um ônibus arrancando, aquele barulho imenso, né, aquela fumaça saindo preta do cano de um caminhão. É louco a gente pensar, né, na revolução que o motor elétrico pode trazer. Já trouxe para a indústria e agora está indo para a parte de transporte, né, pessoal? Então, eu sou um defensor, claro, óbvio, né, do motor elétrico. Claro que existem limitações técnicas, econômicas, de baterias, enfim, mas não há dúvidas de que eu acho que o futuro, né, não me canso de dizer que quando isso tudo acabar, existe um futuro, né, e creiam, é elétrico, né, repetindo aqui uma frase do site da Voltimo, para dar os créditos certinho, eu vi essa frase lá, achei fantástica, né, de que o futuro aí, ele é elétrico, não tem como a gente pensar de outra forma. Então, vamos nos capacitar, adequar esse futuro aí para entender os motores. Ao final desse curso de motor, não, vou deixar para o semestre que vem, máquina CA. Tem um vídeo que mostra um motor elétrico de um carro, né, explicando em detalhes, acho que é um vídeo de 10 minutos, 15 minutos, mas em detalhes. E a turma que eu lecionei máquina CA semestre passado, né, eu dei o curso todo, aí no final eu recebi esse vídeo, coloquei para os meninos, e foi bacana, né, a discussão, porque tudo que nós vimos de motor de corrente alternada, a gente conseguiu ver aplicado no veículo elétrico, né, que é um motor CA, é claro que tem uma tecnologia para converter as baterias de CC para CA, enfim, mas assim, como é que a gente estudando máquinas, a gente está pronto, né, para o futuro, a gente está pronto para o que está vindo por aí, né? Então é um vídeo em detalhes que os meninos vão, poxa, isso aqui a gente viu, vimos, conseguimos, estudando, analisamos, então esse é o nosso objetivo com vocês aqui, tá bom, pessoal? Bom, vou deixar para o Alisson falar mais essa parte introdutória, teórica, né, senão acaba pegando a disciplina dele. Alguns momentos eu vou falar algumas coisas com os mesmos slides que o dele, inclusive, tá, pessoal? Mas faz parte, é bom que vocês vão ter conteúdo aí a mais para poder gravar na memória, ok? Então, olha só, o conceito é, máquinas elétricas são mais eficientes, não há dúvidas disso, as perdas saem de 50% lá na combustão para 10% aqui na elétrica,
menos barulhentas. Claro que tem barulho, né? O liquidificador é barulhento, a batedeira é barulhenta, mas é muito menos barulhento do que o motor a combustão. Não poluem, assim, a operação em si do motor elétrico não polui, e possuem preços competitivos. Vocês vão ver uma turma comentando aí em alguns artigos de que o motor elétrico no veículo, para produzir o motor, para produzir a bateria, que o processo é poluidor e tal. Pessoal, aí, né, aí a gente tem que ter filtro em algumas horas, né? Para comer ovos, para comer omelete, tem que quebrar os ovos, né? Assim, tem uma frase dessa por aí. Claro que nada de graça, né? Claro que para produzir energia, dependendo da matriz energética do país, vai ter poluição, né? O Brasil produz uma energia muito limpa, mas, enfim, tem países que a produção de energia não é tão limpa assim, a matriz não é tão limpa igual a do Brasil, mas, enfim, a gente tem que analisar o processo como um todo, e alguns estudos que eu já vi tinham algumas inconsistências, tá? E não comparava, nem se compara com um veículo a combustão. Acho que é loucura alguém vir com essa bandeira hoje aí, né? Mas vai ter sempre uma turminha do contra aí. Não se preocupem, a gente tem que tentar fazer, né, o melhor possível, movimentar o planeta de uma forma mais sustentável possível. Eu acho que a gente está no caminho, né? Quando a gente trabalha com geração fotovoltaica, mesmo a hidrelétrica, né, com motores elétricos para transporte, eu acho que a gente está no caminho correto. Acho não, né? Estamos no caminho correto. Bem diferente de você produzir energia com queima de madeira, derrubar árvore para produzir energia, queimar lenha, né? Olha que coisa absurda. E ter motores a combustão. Né? Então, a gente tem dois cenários aí muito distintos. Enfim, eu não gosto muito de entrar nesse detalhe, eu prefiro que vocês construam a própria percepção de vocês baseado, né, no conteúdo que vocês vão receber ao longo do curso, tá bom? Mas tendo dúvidas, né, claro que vai ser sempre um prazer conversar sobre isso, ok? Só não pode ser o eco-chato mais radical do mundo, né, querer viver numa caverna à luz de vela, que também tem seu impacto ambiental. Enfim, né? Na verdade, todo mundo quer chegar em casa e carregar os seus smartphones. É uma realidade que não tem jeito. Como fazer isso da melhor forma possível? É para isso que eu me disponho. Eu sempre trabalhei nesse sentido e vocês também. Nós estamos formando profissionais, né, para garantir que isso seja feito da melhor forma e mais sustentável possível. Né? Entrar nesse negacionismo aí de que não quer energia de jeito nenhum é loucura. Eu acho, né? Desculpa aí. Desculpa aí o desabafo, pessoal, porque tem gente que só quer e não quer, né? E não quer fazer nada para acontecer. Tem muita gente assim, infelizmente, no mundo hoje em dia. Só quer o ônus, não quer o bônus de maneira. Só quer o bônus, não quer o ônus de maneira nenhuma, né? Não tem jeito. Vamos lá. Eu vou deixar isso aqui para o Alisson explicar melhor. Só mostro o grande universo aqui das máquinas elétricas. Desde os motores de corrente pulsante, corrente alternada, a maior parte são de corrente alternada. E o nosso universo aqui, ó, vai ser esse pequenininho aqui, que já dá para a gente fazer muita coisa. Né? Só que esse universo aqui de corrente contínua. Campo sério, campo paralelo, nós vamos ver, imã permanente, campo composto, e um próprio motor universal, nós vamos ter uma semana só para trabalhar com ele aqui. Beleza? Pessoal, eu vou deixar esses slides aqui, disponível lá no SIGA, que é uma revisão da Eletromag, que eu não vou entrar em detalhe aqui de tudo, porque não daria tempo e nem é o nosso objetivo. Mas é fundamental que vocês estejam com as principais partes, principalmente do magnetismo, muito afiado. Porque máquinas é isso. Tá? A eletrônica tem muito disso. Então, a gente tem que conhecer a parte do magnetismo muito bem para poder trabalhar com máquinas, tá? Então, eu deixei aqui alguns conceitos, o que é campo magnético, o conceito aqui da inseparabilidade dos polos. Tem até aqui, ó, uma tirinha, né? Vocês sabem qual que é o cúmulo da persistência? Já viram essa? O cúmulo da persistência é alguém tentar separar os polos de um ímã. Né? Vocês viram lá na Eletromag que por mais que eu quebre o ímã, quebrei aqui, ó, forma um novo norte-sul, quebrei, novo norte-sul, quebrei. Sempre que eu quebrar um ímã, por menor que seja o pedaço, sempre vai ter um norte e um sul junto. Eu não consigo separar os polos de um ímã. Eu não consigo ter um norte de um lado, o sul do outro. Isso é impossível. Né? Sempre eles acontecem em pares. Tá? Isso é importante vocês conhecerem e dar aí a origem, a tirinha do cúmulo da persistência. Falar nisso, pessoal, vocês sabem também qual que é o cúmulo
Já falei com vocês, o cúmulo da rebeldia. Quem conhece? Conhece, Daniel? Não. Conhece, André? Quem sabe aí? Conhece, Lai? Qual que é o cúmulo da rebeldia? Nunca ouviram essa? Ih, vocês estão... Não é possível. O cúmulo da rebeldia, assim, tem um cúmulo da persistência, né? Que eu falei que é tentar separar os polos de um ímã. Eles vão morrer tentando. Aquele que é persistente pode morrer tentando, nunca vai conseguir. E tem o cúmulo da rebeldia. O cúmulo da rebeldia é o camarada que mora sozinho e foge de casa. É o cúmulo da rebeldia, morar sozinho. Não sei se é o caso de alguém, é o morar sozinho e fugir de casa. Ô, gente, essa é uma das minhas melhores, podem rir aí, tá? Beleza? Vamos voltar aqui para o que interessa. Vocês viram o... É uma pena não poder ver a carinha de desaprovação de cada um dos senhores. Quando na sala de aula eu consigo ver a expressão de desapontamento, né, de cada um. A gente não consegue. Mas olha só. Quem lembra lá do eletromagnetismo, do magnetismo, o conceito de fluxo magnético? Isso vai ser importante aqui. Não vou nem colocar ele aqui agora, não. Depois eu acho que eu coloquei lá na frente, eu repito lá na frente. O que é fluxo magnético? Qual a diferença, meninos, entre campo magnético, medida em Tesla, e fluxo magnético? Vocês sabem? Medida em Weber, WB. Fluxo é essa letrinha aqui, ó, fluxo, medida em Weber. Eu uso o campo magnético B para calcular o fluxo. Pergunta: vocês viram campo magnético lá em eletromagnético com a letra B ou letra H? Com a letra B. B, joia. Então tá bom. Só para saber se a gente está com a mesma linguagem aqui. Viram fluxo lá também, com esse símbolo φ? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, olha só. Primeira pergunta que eu faço aos senhores. Por que campo elétrico é a letra E e campo magnético é a letra B? Não é M. Né? O senso comum nos diria que campo magnético é M e campo elétrico é E. Né? Então, campo elétrico, ok, é E. E campo elétrico não colocaram M, colocaram B. Alguém sabe? Sim ou não? Não, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Pesquisem aí. Sabe? Sim? Quem sabe aí? A Laís sabe? A Laís está aí ou a Bárbara? A Laís, né? Por que, Laís? Quem pesquisa traz na próxima aula para mim. Tem algumas perguntas que eu digo que nem o Google sabe. Né? Até poucos anos atrás, quando eu comecei a fazer essa pergunta, o Google não tinha nenhuma referência. Mas como ele tem inteligência artificial, à medida que os alunos vão lá pesquisar, eu estou percebendo que ele está começando a alimentar com algumas respostas. Né? Mas não é fácil de achar, não. Por que campo elétrico é E e campo magnético é B? Eu falo B de campo magnético, por quê? Pesquisem, é um bom modo de vocês estudarem o assunto. Tem umas coisas interessantes aí. Eu me fiz essa pergunta quando comecei a estudar campo magnético e eu vi que era B. Né? Eu fiquei algumas noites sem dormir, pensando por que campo elétrico era E e campo magnético era B. Confesso que, né, algumas coisas me tiram o sono. Depois eu descobri, depois de uns anos, bem interessante, mas não é fácil de achar, não. Vou deixar para vocês pesquisarem aí. Tem algumas teorias aí no meio do caminho também que são erradas, são falhas. Mas pesquisem aí. Não sei se vocês se incomodam com isso, né? Eu me incomodo demais com essas coisas. Coisa de dúvida. Não se preocupem, não. Qual a diferença de campo magnético para fluxo magnético? Tem apuros? Quem me ajuda? O fluxo, pessoal. Olha só. Eu tenho aqui o fluxo magnético nada mais é do que a quantidade de linhas do campo. Eu tenho um ímã, norte-sul, gera linhas de campo magnético. Qual o percentual, qual a quantidade de linhas que estão atravessando uma bobina, uma espira? Um gerador, um motor, um transformador, que nós vamos ver aqui, estudar, eles são feitos por espiras, por bobinas de cobre enrolado. Então, as linhas do campo magnético que estão efetivamente atravessando esse plano da minha espira, estão atravessando a minha bobina, meu solenoide. Vocês viram solenoide eletromagnético, não viram? Acharam que nunca mais fossem escutar essa palavra solenoide, né? E, na verdade, a gente vai usar aqui. Solenoide é uma bobina enrolada, com várias voltas. Eu posso ter um fio reto
um fio retilíneo, eu posso pegar esse fio retilíneo e construir uma espira circular, estão lembrados do magnetismo? E eu posso pegar essa espira circular e dar várias voltas, virando um solenoide. Estão recordando, né, do magnetismo aí, pessoal? Então, se eu pegar, construir uma espira, um anel, uma espira quadrada, o número de linhas do campo magnético que estão passando ali dentro são as linhas que vão produzir algum resultado para mim. Vão fazer o motor girar, vão fazer o gerador gerar energia. Então, eu preciso garantir que a maior parte das linhas do meu campo magnético passem dentro da minha espira, passem dentro ali do meu solenoide. Porque se elas passarem por fora, eu estou perdendo o campo magnético. Elas não vão produzir trabalho, elas não vão produzir energia. Então, aqui em máquinas, em um projeto de máquinas, a gente precisa garantir que eu tenho um campo magnético na minha máquina. Vocês vão ver que toda máquina elétrica tem um campo magnético envolvido, tem que ter campo magnético. Digo mais, eu costumo dizer que uma máquina sem campo magnético não presta para nada, não serve para nada. Por que não serve para nada? Porque o nosso termo que nós damos aqui em máquinas, o termo pode parecer um pouco bizarro, mas é esse mesmo, a gente fala excitação. Aqui em máquinas elétricas, meninos, motor, gerador, transformador, eu tenho que garantir que a máquina esteja excitada. Comecem a se acostumar com esse termo em máquinas. O que é uma máquina excitada? É uma máquina que tem campo magnético. Tem que ter um norte, tem que ter um sul. Tem que ter as linhas do campo magnético, tem que sair do norte, tem que ir para o sul. E no meio do caminho, elas têm que passar aqui dentro, ó, dentro de uma espira. Não é uma só. Quem já teve a oportunidade de ver uma máquina aberta, são várias espiras de cobre enrolado. E o fluxo tem que passar ali dentro. E aí, a hora que eu pego esse campo magnético, que eu vou chamar de quê? De excitação, né? Já estamos começando com o pé fundo aqui, mas é importante já vocês começarem a acostumar com isso. Quando a máquina ela está excitada, ela pode produzir algum resultado. Se a máquina não tem excitação, ela não presta para nada. Então, a máquina ela tem que ter um campo magnético, tem que estar excitada, tem que ter um norte, tem que ter um sul funcionando. Professor, como é que eu consigo esse norte e sul, esse campo magnético na minha máquina? Seja motor ou gerador. Eu posso usar um ímã magnetita natural, da natureza aí. Pode ser um ímã fabricado. Eu consigo pegar ferrite, né? Algumas ligas metálicas, imantar e fazer um poderoso ímã, que é muito utilizado. Ou eu posso usar um solenoide. Quem se lembra o que era um solenoide? Quem fala comigo aí? Gente, eu estou falando grego com vocês? Se eu tivesse, professor, você está falando aí coisas absurdas. Então, cara, assim, esse cara fala coisas absurdas, não estou entendendo nada. Me fala aí que eu dou um passo atrás no magnetismo aqui. Se ninguém me frear, eu sento o dedo no magnetismo e vou em frente. Tá, pessoal? Estou falando coisa absurda, sim ou não? Professor, Oi? solenoide é uma espira com várias voltas? Isso, um solenoide são várias espiras juntas. Eu vou mostrar um desenho já, o que é a solenoide aqui. E principalmente da solenoide aplicada a máquinas, né? Dentro da máquina, dentro do motor, dentro do gerador, beleza? Então, olha só, eu posso colocar o campo magnético lá dentro da minha máquina, do meu motor, do meu gerador, usando um ímã natural, usando um ímã que eu construí na fábrica lá de ímãs. Existem fábricas de ímãs. Tem até um vídeo super interessante sobre isso, de como é que eu faço um ímã. Vou compartilhar depois com vocês no nosso grupo do Telegram. Um vídeo do Manual do Mundo. Não sei se vocês conhecem esse canal, Manual do Mundo, canal fantástico. O camarada faz experiências fantásticas. E lá ele visita uma fábrica de produção de ímã artificial. Ele pega ligas metálicas e imanta, passa por uma máquina, né? E imanta aquelas ligas metálicas e forma ímãs muito poderosos. Fantástico o vídeo, dá uma realidade prática bem interessante para vocês. Eu posso pegar esse ímã, colocar dentro da minha máquina, ou então eu posso usar um solenoide, que são várias espiras formando uma bobina. O que é bobina, pessoal? Bobina é o conjunto de N espiras. 10 espiras, 100 espiras, 1000 espiras, 2000 espiras enroladas formam uma bobina. Então vocês vão ver muito esse nome, né? Enrolamento, bobina, solenoide, é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, que são várias espiras juntas. Ok? Então, nós já vimos até aqui que é necessário
eu criar um ímã, né, um ímã na minha máquina, ter um ímã lá dentro, natural, artificial, ou através do primeiro fenômeno do magnetismo, nós vamos ver já já, né, corrente produz campo, corrente elétrica produz campo no meu solenoide, e depois que eu tenho esse campo magnético lá dentro, eu falo que a minha máquina está excitada. Se ela está excitada, eu tenho que garantir que essa excitação passe dentro de outras bobinas. Opa! Dentro da minha máquina, então, eu posso ter dois conjuntos diferentes de bobina, de enrolamento. Eu posso ter um conjunto número 1, que eu vou chamar, que é responsável por produzir o campo magnético, produzir linhas de campo magnético, que vão passar dentro de outras espiras. Então, outro aspecto construtivo lá dentro da máquina, formando um fluxo. Se eu garantir o máximo ou a totalidade de linhas de campo passando dentro das minhas outras espiras, eu vou ter um bom resultado na minha máquina. Eu vou ter um bom rendimento. As minhas perdas serão pequenininhas. Se as linhas do meu campo magnético passarem por fora ou saírem da máquina, sabe o que vai acontecer? Eu vou ter perdas. A gente fala que é dispersão do campo magnético. E aí as perdas começam a aumentar muito. Já viram? Alguns de vocês já viram um motor feito de garrafa PET reciclado? Quem já viu aí? Um motor sustentável, construído, a carcaça dele, o interior dele, um motor leve, feito de garrafa PET reciclado. Alguém já viu? Hã? Não viram e não vão ver. Por um bom tempo, pelo menos. Por quê? Eu falei que eu quero garantir que as linhas do meu campo magnético têm que passar aqui dentro. Do magnetismo, vocês lembram de um conceito, um palavrão chamado permeabilidade magnética? Quem se lembra disso? Está aqui, ó. Aqui, olha que slide bacana. Permeabilidade magnética Mi. Quem se lembra disso, hein? E achou que nunca mais fosse ver isso na vida? Hã? Quem se lembra? Do Iberê? Isso, o canal é do Iberê, isso mesmo, tá ouvindo. O Manual do Mundo é do Iberê. Eu tenho um vídeo dele fantástico que mostra uma fábrica de ímã. Eu vou colocar lá no Telegram para vocês darem uma olhada, tá? Quem se lembra do conceito de permeabilidade magnética, meninos? Sabe o que é isso? Eu tenho um ímã aqui, norte, sul. Nós sabemos, no magnetismo, que as linhas do campo magnético saem do polo norte e vão para o polo sul. Dentro do ímã, elas vão do sul para o norte. Fora, externa ao ímã, elas saem do norte em direção ao sul. Não é isso? Tranquilo? Então, olha só. A permeabilidade magnética de um material, de um meio, o que fala? A linha sai do norte, vem tranquilamente pelo espaço, vê um vidro, vê um plástico, vê a água, vê madeira, passa tranquilamente por ela, não altera em nada o seu caminho, chega no sul. Agora, se ela sai do norte, vê um pedacinho de ferro, ainda mais se for doce, que é uma liga de ferro silício, tá, pessoal? Que é um material muito ferromagnético, elas desviam do seu caminho original, elas fazem questão de passar por aqui e depois volta aqui para o sul. As ligas metálicas ferromagnéticas, elas atraem as linhas de campo magnético. Elas têm essa característica. Elas têm altíssima permeabilidade magnética. Quando eu falo altíssima, significa que isso aqui, o relativo dela é 1, vou chamar permeabilidade magnética Mi de 1 do vidro, 1 do ar ambiente, 1 da madeira. Aqui no ferro pode ser 7.000 vezes maior. Pode ser 10.000 vezes, 50.000 vezes maior, dependendo da liga metálica que eu estou trabalhando. Ou seja, a linha do campo magnético, ela vai preferir passar dentro da carcaça metálica, dentro das partes metálicas, vai ficar em volta aqui dentro da parte metálica, 7.000 vezes mais fácil para ela do que ir pelo ar. Então, eu garanto que as linhas do campo magnético produzidas aqui dentro vão ficar aqui circulando pela carcaça, inclusive, e voltar para o sul. Não vai vir aqui para o espaço, se perder lá fora, né? Fugir, ser rebelde e voltar. Porque é muita burrice. É muito difícil ela passar pelo ar. Se eu tenho uma carcaça metálica, aquilo ali vai ser o caminho de circulação de corrente das linhas do meu campo magnético. Com isso, eu consigo domar, eu consigo direcionar
para onde que vão as linhas do campo magnético. Por isso que a carcaça do motor é metálica, por isso que o interior, a parte, o eixo que gira, ali é uma gaiola, ali, quando é CA, motor de indução é gaiola, totalmente sólida. Quando é motor de corrente contínua, também, a gente fala rotor, a parte que gira, vocês vão ver imagens, vão conhecer um pouco mais em detalhes comigo, ele é tudo sólido, maciço, material, é um aço específico com alta permeabilidade magnética, para garantir que toda a excitação, lembra, agora vou dar esse conceito, a excitação, as linhas do campo magnético vão estar aqui, ó, concentradas aqui. Ainda que alguma linha queira fugir para o espaço, não vai passar aqui dentro. E quanto mais linhas passam, ficam dentro do motor, maior é o rendimento, maior vai ser a qualidade da minha máquina. Então, por isso que os motores, meninos, a carcaça é aço pesado, a parte que gira é aço sólido ali dentro, né, totalmente preenchido, para garantir que todas as linhas do meu campo magnético vão passar dentro da máquina, nenhuma vai fugir, passar pelo ar, nenhuma vai preferir outro caminho que não seja ficar dentro da máquina aqui, ó, concentradazinha aqui dentro, produzindo aqui dentro um fluxo grande, um fluxo magnético grande. Tá? Então, o que são? Qual a diferença de campo magnético para fluxo magnético? Campo são todas as linhas de campo que saem do norte e vão para o sul. Fluxo são as que passam aqui dentro de uma determinada espira, passam dentro de algum local que vai me produzir força, torque, se for motor, ou vai me produzir energia elétrica, se for gerador. Entenderam o conceito de permeabilidade magnética? É fundamental para entender por que as máquinas, né, têm essa carcaça pesada. Um motorzinho pequenininho, ele é pesadão, né, porque isso não tem jeito, tem que usar aço, material, liga metálica, ferro magnético. Tá, pessoal? Esse slide aqui é lá da minha disciplina de eletromagnética, quando eu dou, que mostra, olha só, ferro magnético, paramagnético, diamagnético, vocês já viram isso lá em eletromag, mas como é que o ferro comercial, olha só, ele é 9.000 vezes maior que o vácuo. Tem ferro silício, 55.000 vezes maior do que o ar. Significa que a linha do campo magnético está no espaço, se ela vê um ferro silício, para ela é 55.000 vezes mais fácil passar pelo ferro silício do que passar pelo ar. Então, por isso que as carcaças dos motores são todas elas feitas de aço, tá? E aí, meninos, eu chego aqui agora nos 3 fenômenos do magnetismo. 1, o 2 e o 3. Isso daqui eu preciso que vocês compreendam muito bem. Tá? Eu acho que são 10:05, devo até parar por aqui, para não esticar demais essa aula, não ficar muito pesado na primeira semana, vou continuar na semana que vem com vocês para falar desses 3 fenômenos. Vocês chegaram a ver esses 3 fenômenos lá online, sim ou não? Quem viu? Vocês estão vivos, pessoal? Estão me escutando? Olha, professor, eu acho que a gente viu, mas eu não lembro muito bem, não. Olha, o que eu vou fazer com vocês? Essa aula mais para introdução, pegar leve, né? Senão a gente está aí dia 11 de janeiro, mata todo mundo. Começamos a conversar sobre essa questão, né? Revisão de magnetismo. Eu faço questão na próxima semana, na segunda-feira também, falar um pouco sobre esses 3 fenômenos. Não são os únicos, mas são os mais importantes que eu vou utilizar a todo instante aqui em máquinas. Tanto eu quanto o Alisson vou usar a todo instante. Isso tem que estar afiado. Vou dar, inclusive, na semana que vem, a primeira atividade avaliativa do nosso curso, que tem a ver com essas 3 leis, ou os 3 fenômenos do magnetismo. Tá? Vou parar aqui no slide 18, vou parar aqui por hoje, para vocês terem uma aula mais sossegada, e na semana que vem, nesse mesmo meio bate-horário, se a Letícia não for dar aula, talvez eu pegue o horário de 8h20. Acho que ela não tem aula ao vivo com vocês semana que vem, não. Mas eu confirmo, jogo lá no grupo, para a gente começar um pouco mais cedo. Tá? A gente começa às 8h20 e vai aí até a hora que terminar, acho que é bem tranquilo, para falar aqui bem focado. Né? Não vamos aqui fazendo exercícios, fazendo conta disso, porque isso é eletromagno, mas eu quero falar desse primeiro fenômeno, do segundo fenômeno, do terceiro fenômeno, associado, aplicado aqui já em máquinas. Então, eu vou pegar a máquina, onde que eu aplico isso aqui o número 1, onde que eu aplico o número 2, onde que eu aplico o número 3, para vocês já irem acostumando aí com as máquinas elétricas, beleza?
Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Eu acho que se eu começar aqui agora com esses três, eu vou parar só lá para as 11 horas, 11h10. Eu preciso de 1 hora, pelo menos. E aí acho que é um pouco pesado aí com a galera, né? Tranquilo? Joia, pessoal. Então eu vou parar por aqui por hoje, né? Estamos esquentando aí os nossos motores, né? Fazendo uma paródica disciplina. Estamos esquentando aí as turbinas para a gente poder fechar aí quando acabar essa parte teórica. Opa, deixa eu fazer um negócio aqui. Acabar essa parte teórica na próxima semana, e aí a gente poder abordar assuntos com relação à construção da máquina, projeto de máquinas, manutenção e por aí vai. Beleza? Já, meninos, agradeço demais a atenção, estou à disposição aqui para dúvidas, comentários. Vamos começar devagarzinho. Eu vou colocar esses slides de uma vez lá no Siga. Se der, eu coloco do Iberê no Siga também. Só já que eu estou no grupo esse videozinho de como é que constrói, né, os ímãs no ambiente industrial. Muito bacana, vale a pena vocês relembrarem o que puderem aí da parte do magnetismo para poder seguir tanto com o meu curso aqui, quanto as demais disciplinas do segundo módulo. Beleza? Tranquilo? Podemos parar por aqui então? Alguma dúvida? Pessoal, então sejam bem-vindos, tá? Mais uma vez. Uma alegria estar aqui novamente, né, firme e forte com todos vocês, e começando mais um módulo, começando esse ano de 2021, que em nome de Jesus aí será de grande bênção para as nossas vidas, nossas famílias, nosso trabalho. Eu creio que em nome de Jesus seremos aí abençoados. Em breve estaremos juntos aí na sala de aula, brincando mais, né, fazendo mais montagens, fazendo mais experiências em laboratório, se Deus quiser, tá bom? Obrigado pela atenção, fiquem com Deus. Vou encerrar a gravação por aqui. Ô, Vini, pode falar.